Convidamos a todos, como é de praxe, a uma prece inicial, a fim de que todos possamos nos unir com as falanges benfeitoras do bem, emissários de Jesus, trabalhadores do outro lado da vida, que comungam com todos nós aqui neste ambiente, em todos os lugares onde o bem é a pretensão das pessoas. Nesse clima de luz, nesse clima de paz, rogamos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, todo o amparo, o afeto, o carinho, a paz, a energia superior, para que possamos, nesses instantes e em tantos outros, vivermos a plenitude dessa luz excelsa que vem do cosmos, que vem de muito longe, predeterminada para atingir o centro do nosso ser, a fim de que possamos buscar o equilíbrio, a paz e a luz. E nesse clima de muita esperança e muita fraternidade, nós agradecemos a Jesus por esta noite. Que assim seja. Queridos irmãos, eu me chamo Marcelo Zago, sou trabalhador dessa sociedade, e nessa oportunidade nós iremos abordar um dos temas da obra conhecida como Ação e Reação, de André Luiz. Este livro foi psicografado por Chico Xavier, através de um médico que todos nós conhecemos, nós espíritas, e ele foi um grande missionário do ponto de vista da espiritualidade superior. É sempre importante fazer um breve resumo, principalmente em atenção às pessoas que estão chegando pela primeira vez ou estão tendo o primeiro contato com o Espiritismo. Então, nós poderíamos dizer de primeira mão que este espírito, ele era muito conhecido na Terra. Muitos de nós achamos que ele foi o Carlos Chagas. Aqui na Terra, ele era um cientista, um médico brasileiro, um pesquisador. Ele era um profissional de ponta. Recebeu inúmeros títulos, dentre eles da Universidade de Paris e Universidade de Harvard, como doutor honoris causa. Era uma sumidade, mas ao desencarnar, viu-se numa situação de muita dificuldade espiritual. E, consequentemente, foi atraído pela sua maneira de ser, pelo seu pensamento, para lugares de baixa frequência vibratória. E lá, então, iniciou a sua trajetória, narrada por ele mesmo nessas obras. Em especial, na primeira obra que ditou, numa série, que foi, para grandes analistas do Espiritismo, a continuidade da codificação. As obras de Chico Xavier complementaram substancialmente aqueles estudos iniciais de Allan Kardec. A partir daí, ele consegue galgar espiritualmente uma posição muito melhor e conseguiu um posto extremamente elevado na governadoria de uma cidade espiritual chamada Nosso Lar, que fica nas imediações do Rio de Janeiro. Ele, como um técnico, médico, cientista e uma pessoa que tinha uma grande intelectualidade, foi uma ferramenta importante para a espiritualidade superior. E as suas obras servem também para os pesquisadores da Terra. Ele, com toda a sua genialidade, aí munido com a sua intelectualidade e com o lado moral que adquiriu,
percorreu os caminhos dos trabalhos espirituais e das regiões do além e começou a narrar inúmeras situações. E ele desenvolveu inúmeros raciocínios interessantes, como a forma como os médiuns têm que se portar, o estudo da glândula pineal, a maneira com que as pessoas têm que encarar a vida do ponto de vista físico, a fim de que possam ter um melhor resultado em sua saúde. E nesta obra, Ação e Reação, no capítulo 5 que nós iremos tratar, ele aborda especificamente o assunto da consciência do outro lado da vida. Ou seja, é como se nós entrássemos nos hospitais da Terra e conseguíssemos mapear o âmago do problema de cada um. As aflições, os medos, as dores, as mazelas, as necessidades de cirurgias, enfim, tudo isso, este médico do além conseguiu traduzir. E nessa obra Ação e Reação, que é sinônimo de um grande estudo feito por Allan Kardec, no início dos questionamentos de Allan Kardec, ele, de antemão, pergunta aos espíritos a respeito da divindade. E, em seguida, ele começa a questionar questões relacionadas àquelas perguntas iniciais. Então, na questão número 4, ele questiona a respeito sobre a prova da existência de Deus aos espíritos. E os espíritos respondem a Allan Kardec, em outras palavras: existe na ciência de vocês aí na Terra uma máxima que não existe efeito sem causa. Imediatamente Allan Kardec se lembra das considerações de Isaac Newton na sua física linear. Então, esse tema ação e reação tem a ver com causa e efeito, explicitada nos estudos de Allan Kardec. Então, as considerações das obras a partir daí sempre tiveram esse condão de traduzir que nós não somos vítimas de um sistema, nós somos frutos de nossas próprias ações. Então, tudo que hoje nós estamos passando é fruto do nosso passado. E se nós queremos modificar o nosso futuro, não será a sorte que irá fazer, mas as nossas vontades. Isso é muito importante porque a gente consegue ter racionalmente uma resposta para grandes questões internas. Não apenas do ponto de vista científico, material, mas do ponto de vista religioso. Ainda na Terra, nós temos uma grande discussão, né, e uma não aceitação por parte da ciência da comprovação da existência de Deus, ou mesmo das regras que a religiosidade esclarece. Mas, de uma forma geral, também não há prova de que Deus não existe. E a grande massa é levada a uma observação, a de que quem fez tudo isso? Isso tudo seria obra do acaso? A nossa própria inteligência duvida disso. Embora não podemos comprovar efetivamente, o nosso coração fala mais alto. Então, a religião, ela serve, de certa maneira, para abrir caminho nessa grande mata chamada espiritualidade, o infinito. E nessa questão, então, número 4, a partir daí, a gente começa a entender um pouco a situação espiritual narrada nesse capítulo por André Luiz e seu companheiro. Eles tentavam, a todo momento, auxiliar aquelas pessoas que estavam em dificuldade num hospital lá nas regiões inferiores. Mas eles não conseguiam, porque a
as formas pensamento, aquilo que se materializava no mundo espiritual, em volta daqueles espíritos, inviabilizavam o atendimento. Porque aqui na Terra, essa nossa roupagem nos auxilia muito. Consegue maquiar um pouco quem realmente nós somos. E muitas vezes a gente não consegue encontrar o fio da meada dos nossos problemas. Por isso que nós temos que investigar muito bem os nossos pensamentos, as nossas emoções, e nos fixar naquelas questões que realmente podem nos levar a determinados desequilíbrios. Existem questões tão íntimas, que as pessoas não sabem e nem nós nos damos conta. Determinadas fobias, determinados traumas, determinadas inquietações, pensamentos inconscientes, muitas vezes, né, são projeções que acabam se irradiando à nossa volta. Então nós ficamos limitados, não conseguimos avançar em virtude dessas energias que nós mesmos emanamos. Então, a grande ferramenta que nós temos é o autodescobrimento. Quer dizer, a gente ter a humildade, a simplicidade de saber que nós podemos estar errados. Nós temos muito para modificar. E que, se o Espiritismo está nos dizendo, as grandes forças do universo nos dizem que nós realmente temos muito, mas muito para aprender, é uma oportunidade para nós nos darmos chance de reverter esse quadro. A gente sabe que nem todo mundo sofre terrivelmente. Muitas pessoas têm uma vida, muitas vezes, sem doença, sem nada, mas quando chegam na espiritualidade, aí sim, aí elas conseguem ver, porque cai uma cortina, e a pessoa não tem mais a matéria, e ela é o que é a vida que levou, é a oportunidade que teve, e é fruto de todas as suas existências. Então, o nosso verdadeiro patrimônio é um patrimônio mental. E eu trago um exemplo muito interessante, que é de um cientista da atualidade, o maior cientista da atualidade, e ele é a comprovação disso, a comprovação de que nós não somos esse corpo, e embora precisamos para muitas coisas, ele acaba muitas vezes não tendo aquela importância que nós achamos. Este cientista, os senhores conhecem ele, mas trago só para ilustrar a noite de hoje. Ele é um britânico, né? Ele é um astrofísico, e Hawking é o nome dele, Stephen Hawking. Ele simplesmente não mexe uma parte do corpo, nenhuma. Tem apenas um músculo que funciona, que é o músculo da face. E uma grande empresa desenvolveu um receptor bem na ponta do seu óculos, que consegue decodificar o movimento imperceptível aos nossos olhos, e o computador transmite em palavras, e ele consegue se comunicar, dar aula, dar palestra, estudo. Então, ele é praticamente uma mente encarnada. Ele é um verdadeiro espírito, como nós, mas ele é uma mente encarnada. E nós somos também da mesma forma. E nós muitas vezes reclamamos, uma dor aqui, um cansaço ali, falta de tempo, dificuldade disso, daquilo. Certamente Deus deu essa oportunidade a ele para demonstrar ao mundo alguma coisa, né? Ele é um cientista muito importante, ele desenvolve um papel específico na intelectualidade, ele não é religioso, né? Esses cientistas de ponta, eles têm muita dificuldade de serem religiosos, né? O Einstein também não era religioso. Entretanto, tanto um quanto o outro
fazem consideração interessante a respeito da divindade. Eles admitem uma força superior. Eles admitem que possa haver um Criador, uma força inteligente. Mas o que eles diferem é que esse Criador não estaria preocupado com o nosso avanço interior, o que Jesus nos coloca. Mas isso é um ponto de vista passageiro. Talvez quando desencarnem, voltem à consciência, né, e comecem a se dar conta de outras realidades. Chico dizia: a religião e a ciência caminham lado a lado. Então, nós vemos que nessa região umbralina, a que André Luiz se referia, aqueles espíritos, eles tinham a faculdade de ter feito o bem ou feito o mal. Aí nós buscamos ali na Gênese, no capítulo 3, um estudo feito por Allan Kardec, quando ele questiona os espíritos a respeito da existência do mal, dizendo que se Deus teria feito tudo, Deus não teria feito o mal também? Não seria um fluido especial? Aí os espíritos respondem que o mal é a ausência do amor, e o mal é passageiro. Assim como, eles exemplificando, o frio é a ausência do calor. Então, nós não estamos fadados a fazer sempre as coisas erradas, ou a sofrermos, ou a vivermos nesses mundos inferiores. A nossa condição é uma condição de aprendizado. Quer dizer, nós somos uma centelha divina. Passamos por aqueles mundos, por aquelas regiões, por aquelas eras de evolução, e vamos continuar sendo viajantes do tempo. A maioria das pessoas, muitas vezes, tem medo, tem um certo temor a respeito dessas questões relacionadas a umbral, regiões inferiores, a espíritos. Mas, na verdade, a reflexão tem que partir a partir de agora. Porque o umbral é algo inerente a todos nós, é algo interior, não é uma zona geográfica. Então, hoje nós podemos estar vivendo numa região inferior, ou podemos estar em plena alegria e felicidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade maravilhosa, tem tudo para ser um paraíso, mas não é um paraíso porque nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Nós estamos em Porto Alegre, nós estamos em Canoas. Então, o problema que nós estamos passando no Brasil hoje é um problema moral. Não adianta a gente pensar que é político, porque é economia, porque vamos tirar um. Nós vamos tirar um, vamos colocar outro e vai continuar uma situação, se não igual, muito parecida. Por quê? Porque a proposta de Jesus, ela não é uma proposta feita na hora, quando ele veio aqui. Ele não criou na hora. É algo que sempre existiu no universo. Essas modificações estão ocorrendo hoje, estão sendo feitas por espíritos que já passaram por isso em outras galáxias, estão nos ajudando como uma ferramenta de apoio, para que nós possamos ser libertados desse aprisionamento. E a prisão é mental. É referente à escolha diária que nós temos entre fazer o bem e fazer o mal. Nós sempre colocamos assim, o bem é o anjo e o mal é aquele que mata, que rouba, mas existe uma linha muito sutil que às vezes nós não nos damos conta, que nós estamos agindo errado, embora achando que nós estamos sendo certos. Aqueles apegos na família, aqueles pequenos ciúmes, aquelas situações que, se nós fizermos um exame profundo do nosso ser, vamos nos libertar. Vamos ser leves, descompromissados com os nossos problemas.
Porque os problemas nos acompanham. Nós fugimos de nós mesmos, como o gato fugindo do seu rabo. Ele vai dar 1 milhão de voltas e o rabo vai continuar atrás. Ou na frente, ou atrás, por toda parte. Então, a forma que nós temos é parar e refletir. E o Espiritismo nos dá essa oportunidade. É uma oportunidade de vida. Enquanto nós estamos aqui, bilhões de pessoas, muitas vezes, não têm a chance na vida de encarar essa realidade espiritual que Jesus está nos proporcionando. Joana de Ângeles é uma grande mentora espiritual de Divaldo. Ela fala sobre o ser integral. É uma profunda expert no trato do psicológico. Mas do psicológico espiritual, do profundo, daquela análise do ser existencial. E ela, então, aborda o tema sobre esta análise dos elementos do estado psicológico do ser humano. Então, diz ela que o primeiro elemento que nós temos, que identifica os seres humanos, é a personalidade. E é muito interessante essa abordagem por ela feita, porque a personalidade é como se fosse uma máscara social. Todos nós temos uma maneira de ser em determinadas circunstâncias. Se nós vamos na igreja, nós nos portamos de uma forma. Se nós vamos numa festa, de outra forma. Se nós estamos na praia, somos outra pessoa. Quando nós estamos no campo de futebol, ainda uma pessoa ainda diferente. Quando nós estamos apaixonados, cada situação nós vestimos uma roupa. É a personalidade. Vem de persona, a máscara utilizada pelos antigos, pelos gregos nas festas. Então, a gente vai trocando conforme o cardápio. Isso é muito interessante, porque quanto mais verdadeiro nós somos, mais transparentes, somos sempre a mesma pessoa. Nós não precisamos fingir nada, mesmo que inconscientemente, para ninguém. O segundo elemento é o conhecimento. Nós somos fruto da quantidade de conhecimentos que adquirimos ao longo das nossas jornadas. O terceiro é a identidade. Quer dizer, tem pessoas que gostam de funk, outros gostam de música clássica. Tem pessoas que querem constituir uma família. Tem outras que nem pensam em família. Família é prejuízo financeiro, né? O quarto elemento é a consciência. O poder que nós temos de discernir as coisas, de nos darmos conta. E, por fim, aquilo que irá nos levar a um salto maior, que é o estágio proporcionado pelo Espiritismo, a individualidade. Quando nós distinguimos a diferença entre ter e ser, o nosso real valor, a nossa conexão com o mundo astral. Então, nós vemos que chega um determinado momento que as nossas opções, as nossas realidades, elas acabam sendo diferentes. Quer dizer, a gente a todo momento faz opções, mas quando a gente é um ser mais consciente, a gente não vai na onda da turma. A gente encontra-se nesse quinto elemento. Esse quinto elemento se agrega, a individualidade. É eu que irei decidir o que é melhor para mim. A turma inteira quer ir, quer correr, quer fazer... Não, mas só um pouquinho, eles estão errados. Eu sinto no meu coração que esse não é o caminho. O que eu devo fazer, com mais prudência, é essa outra coisa. O meio não nos leva a mais. E isto é um patrimônio espiritual.
Eu trago um exemplo muito importante para a gente encerrar o encontro de hoje, uma história que recentemente foi contada por um espírita muito querido, conhecido como Geraldinho, Geraldo Lemos. Ele conviveu muito tempo com o Chico Xavier quando ele era pequeno, sua família era muito próxima, e hoje ele é um espírita extraordinário. Recentemente, agora em abril, ele fez uma palestra nos Estados Unidos e trouxe à baila uma história muito bonita, contada por um ser que já atingiu esse degrau tão evoluído da individualidade com a espiritualidade, que era o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um colega, um parceiro, um grande parceiro de psicografia, que nestas obras de André Luiz escrevia a 4 mãos, juntamente com o Chico, que era o Valdo Vieira. Então, o Valdo Vieira e o Chico, eles eram parceiros no espiritismo e na psicografia. Eles fizeram 3 viagens aos Estados Unidos a fim de difundir a doutrina espírita. E lá fizeram inúmeros encontros e, inclusive, juntos psicografaram inúmeras mensagens, que acabou se condensando numa obra que foi lançada pela Biblioteca de Nova York. O Mundo dos Espíritos, a tradução desse livro, que já está esgotado. Inclusive, os brasileiros querem trazer esse direito autoral para cá para nós podermos republicar a obra. Então, chega um determinado momento, nessa terceira viagem, que Chico pergunta, Chico, muito triste, vai falar com a mãe do Valdo, diz: a senhora sabe que nós iremos fazer a nossa terceira viagem, mas infelizmente nós iremos e o Valdo não volta espírita. Narra o Geraldinho. E ela então fica muito triste, diz: mas não é possível, infelizmente parece que é isso que vai acontecer. Então eles estão no avião e lá no meio do oceano diz que o Chico olha para o Valdo e diz: Valdo, o Emmanuel está aqui do meu lado, está dizendo que tu vai abandonar o espiritismo. Ah, tá louco, Chico, para com isso. E aí eles continuam a viagem. Lá pelas tantas, o Chico dá uma cutucada de novo no Valdo, chamando ele à consciência, né? Como forma de adverti-lo a respeito desse acontecimento. Aí ele diz para o Valdo: Valdo, o Emmanuel está dizendo que não vai aguentar, tu vai largar o espiritismo. Não tem como, não pode, tal. Bom, Valdo, eu vou te dizer uma coisa. Pelo que o Emmanuel está dizendo, vai aparecer uma pessoa aí, uma mulher, uma russa, linda, linda de morrer. Nós nunca veremos pessoa igual, de tão bonita, mas será uma emissária das trevas. E ela vai te fazer um convite. E tu vai abandonar o espiritismo. Ele diz: não tem como e tal. Diz que na inauguração do livro, eles estavam lá na inauguração, e quando entrou essa moça, né, o Chico disse: olha, essa aí. Lá pelas tantas estavam eles conversando, e ela faz uma proposta para ele estudar no Japão, fazer especialização em cirurgia plástica. O Valdo era muito inteligente, era médico e odontólogo. Então ele vai para o Japão. E o Chico ficou numa situação extremamente difícil, porque ele não tinha dinheiro. A sorte que tinha sido pago 1 mês de hotel, com direito a uma refeição. Então ele ficou apavorado, ele andava pelas ruas de Nova York, disse que foi uma das situações mais tristes na vida dele. E lá pelas tantas, chega no 30º dia, o gerente diz para ele: olha, o seu Francisco, o negócio é o seguinte, hoje é seu último dia, o senhor nos adianta algum valor ou o senhor vai ter que sair do hotel. Ele saiu cabisbaixo, saiu andando pela 5ª Avenida Center, muito triste, muito abalado, e aí fez uma prece e disse: Deus, se o senhor quiser que eu seja mendigo em Nova York, que seja feita a vossa vontade. Mas eu já quero deixar de antemão esclarecido que eu não estou afim de ser mendigo aqui. Aí ele continua caminhando, dobra uma esquina,
quando uma limusine, daquelas que não para nunca de passar, né, encosta do lado dele. E nisso aí, uma senhora diz, stop! E ele fica parado, muito humilde, né? E, afinal de contas, se ele estava com fome, ele comia uma vez por dia. E os espíritos mineiros, que já tinham desencarnado, à noite iam lá para cantar para ele, para passar o dia melhor, para ele não sofrer tanto. A história é contada por Chico e narrada por Geraldo. E aí essa mulher, muito rica, cheia de joias, colares, casaco de pele, diz assim para ele, o senhor sabe que eu sou irlandesa, né? Disse, não, senhora. Lá na Irlanda nós somos devotos de São Patrick, que é essa grande igreja aqui. Ele, mas que maravilha. Eu há 20 anos faço 3 pedidos. E nesses 20 anos eu aguardo essas graças. Coincidentemente, hoje de manhã, os meus 3 pedidos foram atendidos. Aí eu prometi que o primeiro mendigo que eu encontrasse na rua, eu iria atender. Aí o Chico disse, a senhora encontrou, sou eu. Então, ela convida ele para entrar na limusine, ele entra e pergunta para ele, tu já comeste? Ele disse, não. Então nós vamos para o melhor restaurante que tem. Diz que o Chico entrou no restaurante, ficou impressionado, nunca viu tanta comida. Mas comia de tudo, mineiro gosta de comer, né? Comeu, e sobremesa, comeu, aí voltou para o hotel, a limusine estacionou de frente ao hotel, e o gerente já ficou, né? Sabe como é americano, né? Time is money. Olhou para ele, já começou a tratar ele diferente, e ele já, o Chico, como era muito amoroso, a senhora já abraçou ele, já entrou abraçado com a senhora, e ela disse o seguinte, olha, esse é um grande amigo meu, eu quero deixar aqui 6 meses pagos de hotel e 3 refeições por dia. Então, essa é a grande história, né, desse homem que sempre acreditou em Deus, em Jesus, e nós, então, muito emocionados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer a esses mensageiros do bem, que a cada instante nos brindam com seus exemplos, com seu amor, com a sua fraternidade, e que nos permitem achar que vale a pena, que o milagre já aconteceu, que nós estamos vivos, graças ao dom da vida, e exemplificam o Evangelho de Jesus. Ele nunca disse que seria fácil, ele apenas falou que valeria a pena. Muita luz, muita paz a todos, e que assim seja.